E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um The Deep Dive com a gente? Opa, preparados. Hoje a gente vai mergulhar num tema, como posso dizer, profundo. É bem profundo. Quem é Jesus? Uau! Essa pergunta. É a pergunta, né? É a pergunta. E para nos guiar nessa expressão, a gente tem um texto incrível, cheio de imagens e metáforas que, cara, mexeram comigo. Comigo também, viu? Mexeu bastante. A gente vai, tipo, enxergar a essência de Jesus de um jeito, sei lá, novo. Total. E logo de cara o texto já nos coloca diante de um, posso dizer, um paradoxo. Ele diz, eu queria defini-lo, eu queria descrevê-lo, mas é impossível fazer isso, porque eu não tenho nada com que eu possa compará-lo. E É... aí? Pois é, né? Como definir o indefinível? É a grande questão. É como se a linguagem humana fosse pequena demais para abarcar, sei lá, a grandeza de Jesus. Totalmente. A gente fica buscando palavras, conceitos, comparações, mas nada parece ser suficiente. É. A gente esbarra naquela ideia de que Deus e Jesus, né, como filhos de Deus, transcende a nossa capacidade de compreensão. Sim. O texto chega a usar a metáfora. Deus escapa, Deus é indomesticável, Deus é indefinível. Essa indefinibilidade é, sei lá, libertadora. É, te leva para um lugar de mistério, de silêncio, sabe? Onde a gente experimenta Deus não pela razão, mas pelo amor. Faz muito sentido. E o texto coloca o amor como o centro de tudo, né? Sem dúvida. Ele diz, o endereço de Deus na Terra é onde o amor se manifesta e se materializa. Uau, que frase forte! Lorde, É. onde você vê essa materialização do amor de Jesus no mundo? Ah, em tanta coisa. O texto fala de palavras que libertam, palavras que ressuscitam, um amor que cura, sabe? Em contraste com um ódio que mata. Verdade. Ações concretas, né? Ações. É no dia a dia que a gente vê o amor de Jesus se tornando real. E aí a gente chega num ponto que sempre causa debate, né? A exclusividade de Jesus como caminho para Deus. É um tema delicado. É. E essa frase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ecoa forte no texto. Sim. O que significa na prática, né? É a questão. É o que te faz pensar. Olha, pra mim, essa afirmação de Jesus me impacta profundamente. Me faz repensar mais escolhas, meus relacionamentos, tudo. Para mim, o texto coloca essa exclusividade não como uma imposição, mas como um convite, sabe? A um relacionamento pessoal com Jesus, uma entrega total a Ele. Entendi. E aí a gente reconhece que só nele a gente encontra, sei lá, a verdadeira vida, Faz sentido. a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. É como se disséssemos: Senhor, eu reconheço que só em te encontro o que eu preciso. Exatamente. E essa entrega não fica só no campo das ideias, né? Ela nos impulsiona a ação. Sim, nos move. O texto nos chama a ir e fazer discípulos, a compartilhar a mensagem de Jesus com o mundo. Levar essa luz a todos os cantos, né? É isso. Pois é. A gente começou, né, a desvendar algumas camadas desse texto. Nossa, fascinante sobre Jesus. É. Mas ainda tem tanta coisa para explorar. É verdade. E você aí, o que te chamou a atenção até agora? Olha, para mim, a riqueza das metáforas. Cada imagem que o texto usa para descrever Jesus, uau! É como se abrisse lá uma nova perspectiva. Verdade. E a gente até falou sobre Jesus com uma canção da paz, lembra? Uhum. Mas a gente não explorou muito a fundo essa ideia. O que você acha de, sei lá, se aprofundar um pouco mais nisso? Pô, e essa metáfora da canção da paz, sabe, me faz pensar em como a gente vive num mundo, tipo, tão barulhento, cheio de conflitos, é tanta notícia ruim, problema, Ansiedade. ansiedade, é como se a gente tivesse, sei lá, constantemente bombardeado por tudo isso. É... E aí, no meio desse caos, o texto coloca Jesus como essa melodia Que acalma, que harmoniza, que traz paz. que traz serenidade. É como se ele sussurrasse. É, acatai-vos e saber que sou Deus. Exatamente. É? E essa paz que Jesus oferece, né, não é superficial, Não. não é passageira. É uma paz profunda, que vai além das circunstâncias, Que sustenta. que sustenta. Que te dá esperança. E o mais incrível é que essa paz não é algo que a gente conquista tipo por mérito próprio. É um presente, uma dádiva. É uma É graça uma graça que a gente recebe de Deus. de Deus. E essa graça se manifesta de diversas formas, através da oração, da meditação, da leitura da palavra. Da comunhão com outros cristãos. É verdade. Momentos em que a gente, sei lá, se conecta com essa fonte inesgotável de paz. E se deixa inundar por ela. É. E falando em contrastes, outra coisa que me marcou foi a dualidade que o texto apresenta sobre Jesus. O cordeiro, que representa a mansidão, Sim. e o leão, que representa a força. Como essas duas imagens podem, tipo, coexistir na mesma pessoa. É um paradoxo, né? Fascinante. É. Que nos mostra a complexidade de Jesus. Ele é, ao mesmo tempo, o servo sofredor.
aquele que se entrega por amor, E o vitorioso. que vence a morte. E que garante a vida eterna. E essa dualidade, de certa forma, reflete a nossa própria experiência, né? Sem dúvida. A gente também tem momentos de fragilidade, de dor, De sofrimento, mas também de força, de coragem. de superação. E Jesus, por ter vivido essa experiência humana plenamente, Sim. ele consegue se identificar com as nossas fraquezas, com as nossas dores, com as nossas lutas. E, ao mesmo tempo, ele nos mostra o caminho da vitória, Da superação. da esperança. E essa vitória não se manifesta só no futuro, na vida eterna. Mas aqui e agora? Aqui e agora, no nosso dia a dia. Jesus nos capacita a vencer os nossos medos, inseguranças, as tentações e a viver uma vida plena, Abundante. cheia de propósito. E essa vida plena, né, ela se constrói a partir do nosso relacionamento com Deus. Sim. Da nossa busca pela sua vontade. Da nossa entrega aos seus planos. É como se a gente, sei lá, abrisse mão do controle da nossa vida. Deixasse Deus nos conduzir. Pelos seus caminhos. Que são sempre os melhores. Mas, Pi, convenhamos, né? Nem sempre é fácil abrir mão do controle. Não. Difícil. A gente gosta de ter as coisas tipo do nosso jeito. Sob o nosso domínio. E aí a gente esbarra na nossa teimosia, no nosso orgulho, Na resistência, né? na resistência em se entregar a Deus. Totalmente. E é aí que entra, né, a importância da fé, Da confiança. da entrega. É como se a gente dissesse: Senhor, eu não sei o caminho, mas eu confio em Ti. Me guia, me conduz. Mostra-me a tua vontade. E essa confiança, essa fé, não é algo tipo mágico, Não. que surge do nada, É algo que se cultiva, que se alimenta que se fortalece. através da oração. Da leitura da palavra. A comunhão. São momentos preciosos, né? Em que a gente se abre para a ação de Deus. Em que a gente se deixa transformar, renovar, Fortalecer. fortalecer. É nesses momentos que a gente experimenta a sua graça, o seu amor. A sua paz? E essa experiência nos transforma por dentro, né? Nos molda. Nos capacita a viver uma vida que honra a Deus e que impacta o mundo ao nosso redor. E esse impacto, né? Ele pode se manifestar de diversas formas. Pode ser um simples gesto de gentileza, uma palavra de conforto. Um ato de solidariedade. Pequenas atitudes, né? Que podem fazer a diferença. E o texto nos desafia a não subestimar o poder dessas pequenas atitudes. A não menosprezar a importância de sermos luz, né? No mundo, sal da terra. Ser agente de transformação. Isso. E é como se cada um de nós fosse, sei lá, uma pequena chama que pode iluminar a escuridão, Que pode aquecer corações. inspirar. Inspira. E essa chama se alimenta, né, do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Como se a gente recebesse essa energia divina e a irradiasse para o mundo. E essa irradiação de amor, de paz, de esperança, ela é contagiosa. Com certeza. É como se a gente plantasse uma sementinha Que vai germinar. que vai crescer, florescer e dar frutos. E esses frutos a gente pode ver na vida das pessoas que amamos, na comunidade, no mundo. Pequenas transformações que juntas podem mudar o rumo da história. É isso aí. E o texto nos convida a sermos protagonistas dessa mudança. A não ficarmos parados, né? A agirmos, a nos movermos. A fazer a nossa parte. A fazer a nossa parte. E essa ação, né, pode começar dentro da gente. Através de um processo de autoconhecimento. De cura interior. De libertação de tudo aquilo que nos impede de sermos, sei lá, a melhor versão de nós mesmos. Como se a gente fizesse uma faxina interna, né? Limpasse os armários da alma. Jogasse fora o que não serve mais. O que impede da gente crescer, evoluir, ser feliz. E essa faxina interna, né, nos leva a um encontro, sei lá, mais profundo com Deus. Com a sua vontade, com o seu propósito para nossa vida. É como se a gente, se despojasse de todas as máscaras, as ilusões. E se apresentasse diante de Deus com nossa verdadeira face. Com alma nua e crua. E é nesse momento de vulnerabilidade, né, de sinceridade, que a gente experimenta a sua graça de forma plena. Que a gente se sente acolhido, amado, perdoado. É como voltar para casa, né? Para os braços do Pai. Pro lugar onde a gente pertence. E a partir desse encontro, né, dessa reconciliação, a gente se sente mais forte. Ele é novato. Pronto para enfrentar os desafios da vida. Com mais coragem, com mais fé, com mais amor. E essa força, né, ela se manifesta na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com o mundo, com a vida. Como se a gente emanasse essa energia positiva, essa luz, essa esperança. Que contagia. E o texto nos
convida, né, a compartilhar essa luz, essa esperança, essa fé com o mundo, a sermos testemunhas do amor de Deus, A espalhar a boa nova. a mostrar para as pessoas que existe um caminho, uma verdade, uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida, né, essa verdade, esse caminho se resume numa pessoa. Jesus Cristo, Filho de Deus, O Salvador do mundo. o rei que vira. Ele é a resposta, A solução. a fonte de toda a nossa esperança. É. E essa mensagem, né, essa boa nova, é o que nos impulsiona, o que nos motiva, o que nos dá força para continuar. Mesmo diante das dificuldades, das adversidades. Das incertezas. É como se a gente tivesse um mapa, uma bússola, um guia, né? Que nos conduz no meio da escuridão, que mostra a direção certa. Que garante que a gente não tá sozinho. E essa jornada, essa aventura, essa busca pela verdade, pelo amor, pela felicidade, é o que dá sentido para a vida, né? É o que nos faz sentir vivos. É o que nos impulsiona a sermos melhores a cada dia. E o texto nos convida a não ter medo dessa jornada. A se lançar de corpo e alma nessa busca. A confiar que Deus está com a gente, Em cada passo. nos guiando, nos protegendo, nos abençoando. E essa confiança, essa fé, essa certeza é o que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. É o que nos garante que no final dessa jornada a gente vai encontrar a verdadeira felicidade, a paz que excede todo entendimento, A vida eterna. em comunhão com Deus. E aí? Depois de explorarmos tudo isso juntos, o que te vem à mente quando te perguntam quem é Jesus? O que perguntem? Acho que depois dessa imersão a resposta se torna ainda mais profunda, mais complexa, mais desafiadora, mas ao mesmo tempo mais clara, mais nítida, mais real. Jesus é a canção da paz em meio à tempestade, a força do leão aliada à mansidão do cordeiro. É o caminho, a verdade e a vida que nos conduz à plenitude. E para você, o que ressoa mais forte agora? Para mim, a certeza de que essa busca por conhecer Jesus, ela é uma jornada que vale a pena. E que a cada passo, né, que a gente dá, cada descoberta que a gente faz, a gente se aproxima um pouco mais da sua essência, do seu amor, da sua graça. Que legal. Olha, essa conversa me fez pensar em tanta coisa. E eu mal posso esperar para a gente continuar explorando esse texto no próximo episódio. Mas, por enquanto, fica a pergunta no ar para você que está nos ouvindo. Depois de tudo que a gente discutiu hoje, como você descreveria Jesus para alguém que nunca ouviu falar dele? É isso aí. Fica o convite para você também mergulhar nessa busca e descobrir na sua própria experiência quem é Jesus para você. Até a próxima. Bom, retomando nossa conversa, né? Sobre quem é Jesus. Eu acho que a gente chegou num ponto crucial do texto, que fala da importância de vivermos em constante, como posso dizer, preparação pela volta de Cristo. É verdade. Yeah. E essa preparação, como o texto destaca, começa agora. Não é algo para depois, para o futuro. Me lembra daquela analogia, lembra? Que a gente discutiu. Sim. Do Davi sendo ungido rei, mas muito antes de assumir o trono. Exato. Jesus já é rei, né? Mas ainda aguardamos a sua volta triunfal. E essa espera não deve ser passiva. Não. Mas um tempo de transformação, de crescimento, de busca por viver de acordo com seus ensinamentos. Mas como a gente coloca isso em prática? O texto não dá um manual, né? Ele deixa essa pergunta. Como viver esse tempo? Acho que a chave está em buscarmos, né, a cada dia espalhar o amor de Jesus, construir um mundo mais justo. Mais compassivo. O texto não dá respostas prontas, mas nos convida a essa busca, né, essa transformação interior, que se reflete nas nossas ações. E nesse processo de transformação, né, as metáforas que o texto usa para descrever Jesus, poxa, são ferramentas poderosas. Com certeza. A gente já falou de algumas, né? Canção da Paz, o Cordeiro e o Leão. Mas ainda tem tantas outras imagens para a gente explorar. É verdade. Pão da vida, raiz inabalável, perfume celestial. Cada uma revela uma faceta de Jesus, mostrando a riqueza, a complexidade, né, do seu amor por nós. Qual dessas imagens te toca mais? Olha, essa é difícil. É como se cada metáfora abrisse uma janela para a gente contemplar, sei lá, um aspecto diferente de Jesus. Acho que a imagem do Pão da Vida mexe muito comigo, porque me faz pensar na necessidade vital que a gente tem de alimento, de sustento. E Jesus se apresenta como esse alimento espiritual, né? Essa fonte de vida que nos nutre, que nos sustenta na caminhada. Que lindo. E essa metáfora, né, ela nos leva a questionar do que a gente tem se alimentado. Quais são as nossas fontes de sustento, tanto físico quanto espiritual? Será que estamos buscando o alimento que realmente nutre, que fortalece, que dá vida em abundância? Profunda reflexão. E o texto nos convida a essa busca, né? A esse mergulho no mistério de Deus que se revela em Jesus Cristo. E essa busca, ela nos transforma, nos molda, nos aproxima, né? Cada vez mais da plenitude de vida que só encontramos nele. É como se a gente dissesse, Senhor, eu quero te conhecer mais, quero experimentar a tua graça.
Quero viver em tua presença. E essa busca, né, ela nos leva a uma jornada incrível, cheia de descobertas, de desafios, de alegrias, vitórias. E a cada passo, né, a cada obstáculo, a cada experiência, a nossa compreensão sobre quem é Jesus, ela se aprofunda, se enriquece. E essa compreensão nos impulsiona a viver uma vida que glorifica a Deus, que reflete o seu amor, que irradia a sua luz. E essa vida, né, ela se torna um testemunho, o testemunho vivo do poder de Jesus Cristo. Um convite para que outros conheçam e experimentem a mesma graça. A mesma paz, o mesmo amor que cativou o nosso coração. Afinal, a essência do Evangelho é essa. Compartilhar essa boa nova, né? De que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida em abundância. E essa mensagem, ela ecoa através dos séculos, alcançando corações em todas as culturas, em todas as línguas, em todas as nações. É uma mensagem que nos convida a nos juntar a essa corrente de amor, a sermos instrumentos de Deus para levar a sua luz ao mundo, para construir um futuro mais justo, mais fraterno, mais humano. É essa missão que nos impulsiona, que nos desafia, que nos enche de esperança. E a gente termina esse mergulho, né, com uma certeza. A história continua. A história do amor de Deus por nós, revelada em Jesus Cristo, continua a ser escrita a cada dia. E a gente é convidado a ser protagonista dessa história. Que a gente possa escrever os próximos capítulos, né? Com coragem, com compaixão, com fé. Espalhando o amor de Cristo por onde a gente passar. E você, que nos acompanhou nessa jornada, qual é a sua história com Jesus? Como você tem vivido esse tempo de espera, de preparação? A gente convida a continuar essa reflexão. Senhores, a maioria das igrejas tentam ganhar discípulos, mas poucas delas conseguem fazer isso de forma eficaz. Sim. Devemos servi-los. Sim. O mundo não precisa de mais crentes mornos. É isso aí. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é nada mais, nada menos que a expressão exata da forma maravilhosa do Deus que a gente não pode ver. Jesus é o Filho que eu e você nunca conseguimos ser. Jesus é o pão da vida assado no fogo da misericórdia de Deus. Jesus, ele é a raiz inabalável de toda a vida despedaçada. Jesus é a porta de entrada para o paraíso de Deus no mundo que é fechado pelo pecado. Eu queria defini-lo, eu queria descrevê-lo, mas é impossível fazer isso, sabe por quê? Porque eu não tenho nada com que eu possa compará-lo. Porque Deus é sempre mistério, sempre é um passo a mais e além de tudo que eu consigo dizer sobre Ele. Deus escapa, Deus é indomesticável, Deus é indefinível, Deus está naquele silêncio diante do absurdo, porque talvez Deus seja o absurdo. Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós: pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz, então aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão. Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse na grande comissão: ide, pois, e fazei discípulos. Precisamos de crentes que sigam Jesus de coração. É isso que o mundo precisa ver. Nós temos que buscar estas pessoas.
porque quem mais investir na próxima geração irá conquistá-la. Esta cultura persegue agressivamente os seus corações e as suas mentes, com uma visão de moral, propósito e verdade, sempre sendo redefinida. Mas Deus nos deu a verdade, sua palavra, a âncora na qual nos apoiamos. Então, assim como eu orei pelo Isaías, eu oro por vocês, para que não sejam 1 em 1 milhão, mas 1 de 1 milhão. Vamos até onde eles estão. Nas escolas, nas quadras, nos shoppings, onde eles estiverem, nós temos que estar lá e encontrá-los. Vamos fazer o que Jesus fez. Vamos amá-los com a verdade. Vamos levá-los a Jesus. Deus tem uma obra na sua vida. Não importa se você está passando por um problema físico, sentimental, financeiro ou psicológico. Deus quer te tocar hoje. Não importa o que você esteja passando, se você precisa de um milagre. Em primeiro lugar, entenda que o nosso Deus é o Deus do impossível. As coisas que são fáceis, Ele deixa para mim e Ele deixa para você resolver. Agora, aquilo que é impossível, aquilo que é difícil, aquilo que ninguém acredita que pode acontecer, esse trabalho é de Deus, porque é isso que vai glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você saiba disso, que às vezes Jesus está fazendo obras incríveis à nossa volta, mas os nossos olhos não estão vendo, porém os nossos ouvidos precisam estar atentos para aquilo que Jesus está fazendo perto de nós. A gente é movido por aquilo que os nossos olhos veem. Nós somos movidos, a nossa fé ela é exercitada e ela é expandida quando os nossos olhos veem Jesus fazendo alguma coisa. A pergunta é, e quando os nossos olhos não veem, o que a gente faz? E quando os nossos olhos não enxergam o favor, o que é que a gente faz? E quando os nossos olhos não contemplam, o que é que a gente faz? E quando a gente não sente a presença dele, o que é que a gente faz? E quando os nossos ouvidos não ouvem a voz dele, o que é que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Na grande maioria das vezes, a gente desiste de tudo. Se existe algo que eu posso dizer sobre esse mistério, sobre esse silêncio, se há algum conteúdo nesse vazio, é o amor encarnado. Deus é a fonte originária de todo amor. O endereço de Deus na terra é onde o amor se manifesta e se materializa. Portanto, não é uma doutrina, não é um dogma, nem menor ou restrito a uma experiência religiosa. Se existe alguma voz nesse silêncio, é quando o amor encarnado, materializado, se faz no mundo. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. E se você analisar na sua vida, você vai ver que Deus já tem operado milagres, mesmo que você não perceba. O Senhor cuida de você 24 horas por dia, e Ele não se esquece de nenhum detalhe. Então, enquanto você não esperar no Senhor, enquanto você não tirar essa ansiedade e parar de querer adivinhar como Deus irá agir, você não verá a mão dele trabalhando na sua vida. Você precisa gastar tempo louvando ao Senhor, alimentando a sua fé e principalmente sem reclamar, sem duvidar, porque assim o poder de Deus vai trabalhar em seu favor. A razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. Nós não olhamos com um olhar sensível
para aquilo que temos, para o que somos, nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então, ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso em nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente. Porque a gente já está sonhando com um novo futuro desejado. Sabe quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está dizendo: eu sou o único caminho. Eu quero que você grave essa palavra: único. Não tem outro. Jesus é suficiente. É dolorido falar isso, mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é pedagógico. Você sai do velório muito mais amoroso, você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que respira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita: eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais. Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo, fora de tempo não vale mais. Eu creio que a melhor coisa para você pedir para Deus é exatamente o que Ele quer te dar, né? Assim, quando não há um clinch de intenções. Pedir a Deus a habilidade de percebê-lo em todas as coisas, eu creio que é o que a gente precisa num tempo como esse, sabe? De perceber a bondade dele. Porque as pessoas às vezes só percebem a bondade de Deus quando ganham algo, mas fica às vezes difícil enxergar a bondade de Deus quando as coisas não parecem tão bem assim. Imagina que você é um foguete muito grande apontado para o céu, mas sem combustível. E você só sonha com aquele lugar e de repente você não vê forma alguma de sair, mesmo porque a lei da gravidade opera sobre você. De repente aparece Jesus e diz: vem. Esse vem significa: tem combustível agora no seu foguete. O meu sim é ligar o motor e faz esse foguete subir. Ou seja, eu preciso usar toda a força do mundo para me livrar da lei da gravidade, daquilo que me prende aonde eu estava. Eu preciso usar toda a força para correr. Ou seja, a impressão... Ninguém nasce para Cristo maduro, ninguém nasce para Cristo teólogo, mestre, profeta. A gente nasce sem saber quem Ele é direito. O seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado à tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado. O teu posicionamento define os seus limites. Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando: ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso. É Deus falando: ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar, se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento onde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo
Perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Quem é Jesus? O sacrifício cheiroso que tirou o mau cheiro do meu pecado. Alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível, mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado, aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando, tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E ele está falando, ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro. Eu sou aquele que, eu não tenho, entendi isso, irmão. Jesus, ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E ele está falando para a gente nessa manhã, ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei aonde você vai, fica tranquilo. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. Quem é Jesus? A vida na sua forma mais perfeita e mais sublime. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que ele está dizendo é o seguinte, se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Evangelho não tem a ver com conforto. Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Quem é Jesus? Ele é a expressão de um amor que não pode ser descrito, mas pode ser experimentado. Eu queria defini-lo, eu queria descrevê-lo, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho nada com que eu possa compará-lo. Quantas vezes nós perdemos a fé em Deus porque Deus não fez o milagre como nós queríamos? Mas cuidado, às vezes o verdadeiro milagre você ainda não viu. Deus quer a nossa maturidade, Deus quer o nosso crescimento. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos segurar na mão dele, nós precisamos confiar que o lugar para onde ele vai nos levar é melhor do que o lugar onde a gente está hoje. Não tenha medo disso. Coloque-se nas mãos de Deus, coloque as realidades que você acha que estão pesadas demais sobre você, confie. É sempre bom a gente saber que alguém muito mais competente do que nós está cuidando daquilo que nós não sabemos cuidar sozinhos. Martinho Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar. E que ele é tão grandioso que o jeito dele se mostrar é se escondendo. Aí o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Deus sabe o que vai ser, Deus sabe o que seria. Deus sabe até o final dos tempos, a história do homem com Adão pecando, e ele sabe
realmente como seria se o homem não pecasse. O que é uma hipótese para nós é verdade para ele. A eternidade faz com que Deus saiba de tudo antes dele dizer, haja luz. Todas as coisas já são do conhecimento dele. E todas as coisas vão convergir em Cristo. Até na queda do homem existe um propósito. Não foi Deus que fez o homem cair, mas foi a queda do homem que exaltou a Cristo. Que o que move o coração de Deus é o arrependimento. É quando eu chego para Deus e falo, Deus, eu sou macaco. Eu errei de novo, eu não consegui. Deus se compadece. A Bíblia diz que Deus habita no lugar mais alto, mas Ele habita também com contrito de espírito. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa que seja importante e que tenha o poder de mudar o seu destino, o curso da sua história, 15 minutos. Pare para pensar e pergunte para o Senhor se esta é a vontade dEle. Se você fazer este exercício, simples exercício, e esperar a resposta, a sua vida muda de maneira drástica, porque ao invés de você ser preceptado, você vai viver de maneira premeditada, porque tudo Deus já planejou. E se você quiser acessar aquilo que é a vontade dele, você precisa perguntar. Não haja sem uma resposta, mesmo que ela pareça óbvia. Nós amamos ver milagres. Nós amamos o extraordinário. A gente ama aquilo que um homem não controla. A gente tem interesse por isso. A gente gosta do sobrenatural. Se alguém dizer que tem alguém no outro lado da rua fazendo alguma coisa, um milagre, vai todo mundo atravessar a rua e ver. Eu sou assim, eu sou extremamente curioso também. Quem é Jesus? A fragrância do perfume celestial que faz a nossa vida ter prazer. Quem é Jesus? Ele é o cordeiro que representa os fracos e o leão que representa o céu. É a canção da paz no meio das tempestades da vida. É o silêncio do amor que cura, enquanto o mundo toca as sirenes do ódio que mata. Ele é a esperança que não se cala e a fé que nunca morre. Quanto mais você se aproximar de Jesus, quanto mais você se aproximar de Cristo, você vai ver qual é o seu real tamanho. Eu queria descrevê-lo, mas eu não posso. Você está louco querendo um monte de coisa que no céu é lixo. Sabe por quê? Porque de vez em quando você e eu esquecemos quem é Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre.